Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também é o podcast do Modifica sobre política e meio ambiente. Eu, Marina Colerato, editora do site Modifica, recebo convidados para aprofundar o debate sobre os principais assuntos do mês. Se inscreva no seu player preferido e não perca os próximos episódios. Talvez você não esteja preparado, caro ouvinte, e nós desconfiamos que também não estejamos, mas chegamos naquele momento de fazer o top 10 assuntos de meio ambiente de 2020, um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, conflitos territoriais, desmatamento, destruição ambiental, negacionismo climático. Estão comigo para dar conta desse recado nossa editora assistente, a Juliana Aguilera. Olá. E a jornalista com mais de 2 décadas na cobertura de temas socioambientais, Paulina Chamorro. Paulina, obrigada por aceitar esse convite e vir analisar com a gente todas essas questões que atravessaram 2020. Obrigada Marina, obrigada a todo mundo que está ouvindo pelo convite. Foi realmente um ano que não sabemos se vai terminar, mas teve realmente muitas coisas para a gente analisar, refletir, pensar. Obrigada pelo convite. A gente sente que meio de tudo que aconteceu em 2020 vem de desdobramentos de ações de 2019, né? A gente não pode... É claro que teve a pandemia, e a pandemia é uma consequência também de ações acumuladas aí, mas a gente vê o que aconteceu em 2020 no Brasil especificamente, olhando para a questão ambiental, como uma continuação das ações antiambientais de 2019. O primeiro assunto da nossa lista é um exemplo bem claro dessa dinâmica que o governo Bolsonaro adotou desde o início, que é o contínuo desmonte dos órgãos ambientais. A gente ficou um pouco atordoado com as diversas notícias da Covid-19 ao longo desses meses, mas a destruição ambiental também seguiu seu curso. E vale aqui lembrar algumas movimentações muito preocupantes que foram feitas pelo Ministério do Meio Ambiente, como a demissão de 2 agentes do IBAMA em abril, após eles terem coordenado uma ação que foi muito positiva de fiscalização de garimpeiros em terras indígenas no sul do Pará. Foram demitidos os coordenadores de operação de fiscalização, Hugo Loss, e o coordenador-geral de fiscalização ambiental, René Luiz de Oliveira, que são 2 nomes muito respeitados e com grande experiência para exercer os seus respectivos cargos. Esse posicionamento do governo ele não só deixa claro que lado ele se encontra, mas também dá motivação para que outras atividades legais adentrem a Amazônia. Basicamente o que a gente viu ao longo do ano, né? Não dá para fugir dos números de aumento de desmatamento, mas esse é outro tema que a gente vai abordar mais para frente, não dá para fugir dele. Mas a gente também teve avanço no desmonte quando a gente viu o enfraquecimento de legislações, como foi o caso da mudança da Lei 11.428, de 2016, que é conhecida como a Lei da Mata Atlântica, que reduz a proteção do bioma. Normalmente a gente fica bastante focado e ficou nesses últimos tempos na Amazônia, que é muito importante de fato, mas outros biomas também estão sendo afetados. A gente também tem a falta de investimento da pasta em medidas para prevenção. Segundo um levantamento feito pelo Observatório do Clima, em setembro, agora, o Ministério do Meio Ambiente gastou de janeiro a agosto, R$105 mil dos 26,5 milhões disponíveis. Isso dá menos que 1% da verba total gasta. E para seguir com o plano de inação, a projeção para 2021 é um corte de R$184 milhões na verba da pasta, o que representa uma queda de 5,8%. Ou seja, a gente está vendo uma certa punição dos agentes que estão fazendo seu trabalho, a redução das proteções do bioma ao mexerem nas legislações postas e a queda no uso das verbas e nas verbas em si, né? Paulina, a gente trouxe apenas alguns pontos de tantos que sinalizam esse desmonte total dos órgãos ambientais e da pasta neste ano que, na verdade, começou lá em 2019 e segue. Para você, o que te chama mais atenção nisso tudo? A gente não pode esquecer que já logo no início, no primeiro mês, 2 meses do governo Bolsonaro, teve uma movimentação de extinção do Ministério do Meio Ambiente, para a gente fazer já uma bela retrospectiva. E com relação a isso, logo depois que vimos que isso iria se manter, o Ministério do Meio Ambiente, a gente viu esse desmonte por dentro, né, do Ministério do Meio Ambiente. A questão da legislação ambiental é muito, muito, muito grave, porque o Brasil também sempre se destacou, além de uma
de um protagonismo internacional nas organizações internacionais e acordos internacionais, também se destacava muito pela legislação ambiental, né? Uma legislação construída em diferentes frentes. A gente tem uma legislação, por exemplo, específica para um bioma como é o da Mata Atlântica, também construído com a sociedade civil. A gente tinha um CONAMA, né? O Conselho de Meio Ambiente também, com muita representatividade. Então, trazer esse desmonte da legislação ambiental traz por debaixo dos panos, ou bem escancarado, dependendo do caso, a participação, a falta de participação da sociedade brasileira dentro desse controle, dentro desse monitoramento e desse aprimoramento mesmo da conservação dos biomas brasileiros. Então, também a gente teve esse ano aquele vídeo da fatídica reunião onde foi falado, né, que tinha que se aproveitar esse momento de pandemia para justamente passar a boiada. E o assustador que é o que a gente está vendo, né? A gente não conseguiu ainda encontrar, apesar de algumas pequenas vitórias aqui ou acolá, mas no macro o que a gente está vendo é realmente um desmonte que deixa, por exemplo, quem está em campo do IBAMA hoje trabalhando com o quem sobrou, né, no IBAMA, trabalhando com fiscalização, recebendo muito problema de violência no campo. A gente está vendo a violência no campo também crescer por falta de fiscalização, ou seja, é algo realmente assustador e eu ainda não vejo uma luz no fim do túnel, porque eu vejo só avançando. O mais recente dessa tentativa de desmonte, que pode se considerar até uma vitória da sociedade, foi uma alteração dentro do que aconteceu durante uma reunião do CONAMA de querer alterar a proteção de manguezais e restingas no país. Tudo isso, então, a Rosa Weber conseguiu reverter e volta, né, a proteção, mas foi algo que foi construído junto, né, com a sociedade, uma legislação muito participativa. Então, realmente é bastante assustador o que está acontecendo. O que a gente percebe, acho que tem duas coisas, um sentimento de impotência, né, frente a tudo que a gente está vivendo e que é bastante angustiante e compreensível, porque de fato, como você mesma falou, às vezes as coisas são feitas por debaixo do pano, às vezes não, porque também pouco a gente tem conseguido interferir, né? Tivemos algumas vitórias. Acho que fica muito claro como a gente está distante de uma democracia de fato, né? Onde a gente pode opinar e realmente proteger os bens comuns. Eu gosto de dizer que tá tudo bem se sentir desanimado, né, ou desesperançoso, porque realmente o cenário não é muito animador e pelos próximos anos talvez não seja mesmo. E talvez a gente consiga ver, olhando pelo lado positivo, talvez maior, não sei, uma junção maior das pessoas, uma união maior das pessoas para conseguir frear um pouco, né, desse desmonte que ele vai seguir em fluxo como a gente pode esperar. Marina, eu queria complementar justamente isso, né? Acho que o desmonte real que aconteceu foi justamente nessa participação da sociedade civil. A gente não tinha muito lugar de participação dentro da legislação brasileira e ela foi tirada ao longo desse ano, do final do ano passado e desse ano, o que a gente um dia pode acordar e tem posto, por exemplo, essa história que eu acabei de relatar do CONAMA, né? A gente soube num domingo à noite que ia estar na pauta extinguir uma dessas resoluções que tira a proteção de manguezais, né? E aí a gente sabe num domingo, a gente tem dentro do CONAMA uma mesa já que foi tirado muito da participação de ONGs e da sociedade civil, então os votos foram todos favoráveis à proposta do ministro. Então, eu acho que a grande perda para a sociedade brasileira é dos espaços de participação dentro desse governo. Mas a gente não pode desistir, não, porque é justamente nessa hora que a gente precisa ser forte. Exato. Eu acho que esse sentimento desolador tem que trazer a força, né? Ele pode trazer a força, né? Porque a gente não pode esperar muito que as coisas mudem por si só, vai depender um pouco da gente. E o segundo assunto da nossa lista é um pouco tão desolador quanto todo o resto, porque é o fogo no Pantanal. A gente viu o pico de julho a setembro deste ano, e a gente viu as fotos, a gente viu os bichos, a gente viu as pessoas,
E o tamanho da devastação que o fogo representa chega a quase 10 vezes as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. A Repórter Brasil divulgou em setembro que parte das queimadas que tomaram o Pantanal Mato-Grossense tiveram origens em fazendas de pecuaristas que servem a grandes multinacionais, como as já conhecidas JBS, Marfrig e Minerva. Agora, em dezembro, a Comissão Externa da Câmara dos Deputados reafirmou essa informação, concluindo que a maior parte dos incêndios teve origem pela mão humana. O documento aponta que fatores climáticos, como a estiagem prolongada e o aumento da temperatura terrestre, ajudaram o fogo a se espalhar rapidamente, mas não eximiram as ações de Bolsonaro e Salles para a amplitude que a devastação ambiental chegou. A gente falou um pouco sobre este tema no Politicamente Incorreto número 10 e a gente aprofundou um pouco das estruturas públicas, sobre como as estruturas públicas municipais e regionais lidaram com o fogo, por que essa seca aconteceu esse ano e como a gente precisa estar atento aos sinais da natureza para não ver o Pantanal e outros biomas pegando fogo como aconteceu esse ano. Essa questão do Pantanal ela é realmente uma aula sobre a nossa interação com esse meio, sobre como que a gente está lidando com ele, as atividades econômicas que rompem o seu ciclo natural e também como ele se conecta com outros biomas, como a Amazônia e o Cerrado, que também estão aí incrivelmente ameaçados pela ação humana. Paulina, quando a gente falou com a Rafaela Nicola, que é representante da Wetlands International do Brasil, ela apontou que o bioma já queimava desde 2019 e que ele seguiria queimando até 2021. A gente quer acreditar que essa lição foi aprendida e que os esforços para a recuperação do bioma estão sendo feitos. Você vê essa possibilidade acontecendo agora e nos próximos meses? Eu vejo essa possibilidade acontecendo nas mãos da sociedade civil e nas mãos da própria natureza resiliente do Pantanal, mas não em sua totalidade. A gente ainda não tem a dimensão do estrago. E, bom, vocês trataram, né, no episódio 10 sobre isso, mas eu queria ressaltar, eu estava no Pantanal em 2019, no momento do fogo, que foi justamente em agosto, que é um período que tem os ventos mais fortes. Não chegou a ser na proporção que foi esse ano, e sim, eles acontecem e acontecem pela ação humana, mas outra ação humana que está realmente interferindo e que vai prejudicar muito a recuperação, não só do Pantanal, como de toda a América Latina, é o desmatamento na Amazônia. E também uma mudança climática no oceano. Se a gente fechar os olhos e fizer uma conexão muito rápida, é o seguinte, o oceano evapora, a Amazônia chupa essa umidade, que é a chamada bomba biótica, de lá ela transforma isso junto com a umidade das árvores nos rios voadores, que distribuem essa umidade para o continente todo e que provoca chuva. O Pantanal nunca teve um incêndio como há 40 anos não existia fogo desse. Eu ouvi relatos no Vozes do Planeta de fogo que atravessava, de tão violento que atravessava rios, as chamas. Né? Então, a violência e a extensão do fogo do Pantanal se deve a porque o Pantanal, que é a maior planície alagável do mundo, ironicamente, ela está seca. E ela vem secando há 2 anos já. O Rio Paraguai chegou no seu nível mais baixo desde que se começou a medir. E isso é consequência de um sistema que a gente está alterando, então, de um sistema que vem desde o desmatamento na Amazônia e que a gente está vendo afetar diretamente a questão do Pantanal. Então, ainda estão se fazendo as medições, né, de como o Pantanal pode se recuperar, porque por conta desse fogo muito intenso, se chegou até muito profundo no solo, né, o fogo. Então, para se regenerar, vai precisar de muitos insetos, polinizadores, se perdeu muita fauna importante, a gente perdeu muita anta, que são as jardineiras da floresta. Então, como recuperar tudo isso, ou quanto tempo vai demorar, a gente não sabe. E o que assusta para que isso não aconteça novamente é que a gente também, assim como não contém com a vacina, a gente não tem um plano de governo para o ano que vem, né? Não tem. O que tem é da iniciativa, de novo, da iniciativa de brigadistas, de iniciativas particulares e de brigadistas que estão se preparando já para criar uma corrente antifogo para o Pantanal para o ano que vem. Mas a gente não teve uma resposta e nenhum plano, muito menos, né, uma ideia
do que pode se fazer para prevenir que um fogo dessas proporções se espalhe para o ano que vem. E seguindo com esse desmatamento, possivelmente a gente vai ter mais secas acentuadas, como a gente está vendo aí, já alterando safras, né, pelo país todo. Então, esse é o início do fim, talvez. Na sua fala fica muito marcante uma coisa que a gente tenta dizer sempre, né? A questão da relação dos ecossistemas e como não tem como você cuidar de uma coisa só, né? Que você precisa cuidar de todos os biomas ao mesmo tempo, porque eles são interconectados, né? Tudo está conectado, por mais que a gente não veja. E a segunda coisa é que a gente não pode esperar nenhuma iniciativa eficaz do governo federal, né? A não ser com muita demanda e organização, porque, como você falou, não tem plano. Acho que se a gente pensar que nem plano para vacina, que é uma coisa tão importante hoje e tão indiscutível, a gente tem, quem dirá para a recuperação dos biomas que este próprio governo está ajudando a destruir, né? Então, é uma situação bastante complexa que realmente vai depender da organização da sociedade civil e daí o apoio também das pessoas que estão longe, as organizações locais, como é que a gente pode apoiar, né? Pensar em formas de apoiar as organizações que estão atuando nos biomas, e precisam de apoio, seja financeiro, seja midiático, enfim. Tem formas daí da gente se juntar a esses movimentos. E falando em movimentos e mudanças climáticas, a gente teve no começo desse ano, quando o estado de pandemia foi anunciado e os lockdowns começaram a acontecer, aquelas notícias que agora até a gente tira um sarro, né? Animais andando livremente pelas ruas ou a queda da poluição, e que de fato teve uma queda das emissões de gás de efeito estufa, porque grandes setores altamente poluentes, como a aviação, teve uma queda brusca no fluxo, né? E uma queda significativa nos gases de efeito estufa no geral. Era o que a gente esperava, era mais ou menos o que de fato aconteceu, mas a Ju vai contar o porquê que é só uma gota no oceano. Bom, um estudo que foi publicado na revista Nature Communications em outubro apontou que a queda nas emissões de 2020 foi de 8,8%. Isso quer dizer que, ao invés de a gente ter emitido 17,5 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, a gente emitiu apenas, e aqui eu faço aspas, 16 bilhões. Apesar desse valor ser pequeno, ele ainda é a maior queda registrada até hoje. Esses valores, eles são, de certo modo, até amargos quando a gente olha para o relatório da Organização Meteorológica Mundial, que avaliou que essa diminuição está dentro da variabilidade natural que ocorre de ano para ano. Eles mediram a abundância de dióxido de carbono na atmosfera por ppm, que seria partes por milhão. E a média global em 2019 foi de 410,5 partes por milhão, que foi um aumento de 2,6 ppm, se a gente comparar com 2018. Já 2020, a redução ela é estimada em 0,08 a 0,23 ppm, ou seja, está dentro da variabilidade natural anual de 1 ppm. Quando a gente viu os primeiros anúncios sobre as emissões de gás de efeito estufa e a redução e tal, rolou sim um certo ânimo e até uma certa ideia de que essa queda poderia servir de modelo para uma recuperação econômica verde ou limpa ou com menores emissões de gás de efeito estufa. Mas isso a gente também está falando num cenário mundo, porque se a gente olhar para o Brasil, as emissões aumentaram em boa parte por conta do desmatamento da Amazônia. Em maio, o Observatório do Clima calculou um aumento de 10% e 20% em 2020 se comparado com 2018. E a gente tem que lembrar que diversas atividades responsáveis por esse desmatamento, como a pecuária e a mineração, foram tidas como atividades essenciais e cresceram nesses meses, ainda mais sem as fiscalizações dos agentes ambientais que a gente falou anteriormente. Isso deu margem para mais desmatamento e para deixar a gente ainda menos esperançoso com a tal da recuperação verde, né? Com a questão da diminuição das emissões de gás de efeito estufa. Paulina, como é que você vê ou até lida, para mim é até quase uma questão emocional falar sobre crise do clima e sobre o aumento ou a estagnação que a gente vê nas ações das lideranças políticas e até empresariais, quando se trata de lidar com o fato de que a gente não está conseguindo diminuir
diminuir as emissões e que num ano completamente atípico como esse, a gente teve um avanço muito baixo ou muito pouco e talvez as previsões futuras sejam de uma recuperação que emita mais gás de efeito estufa. Como você lida, talvez até pessoalmente e profissionalmente, com essas informações e com essa questão da crise climática e da inação dos governos e das lideranças frente ao colapso? Eu ia falar com muita cachaça, mas, mas ultimamente não tenho bebido mesmo. Eu acho, assim, eu acompanho a questão do clima já há bastante tempo, há 2 décadas, ia, né, às reuniões do clima que acontecem todo ano, e sempre me chamava a atenção uma coisa muito, muito importante, aí global, eu acho. Sempre tem a participação uma semana antes das negociações da sociedade civil, e dentro da sociedade civil entra empresas. Então, você tem vários eventos promovidos por empresas, e sempre me chamou a atenção aquilo. Eu falava, gente, mas por que as empresas não participam da questão das negociações? Se no final tudo a gente está falando com umas relações de consumo, né? Se a gente trazer isso bem para essa perspectiva, tudo se resume a relações de consumo, a relações econômicas. Então, para a gente ter essa virada, para a gente conseguir manter metas, sejam cumpridas as metas que os países se propõem com relação ao clima, é necessário envolver as questões e relações de consumo que extraem coisas da natureza para produzir e que a gente tem que lidar com um desperdício absoluto, tudo por um modelo econômico. E acredito que a questão da carne, da soja, entra muito nessa questão. Ou seja, se a gente não tem empresas responsáveis que não são coniventes com o desmatamento ilegal, né? Porque existe, né? No Brasil a gente tem desmatamento legal e ilegal. Desmatamento ilegal, e não estão nem aí de vincular a sua atividade com isso. A gente está muito atrasado nessa questão, né? A gente teve um levantamento da Tracy esse ano mostrando de que 5% dos municípios brasileiros são responsáveis pela grande 80% do desmatamento que está acontecendo na Amazônia. Então, mais uma vez, a gente é o país que tem 60% do seu território com uma das florestas mais ricas do mundo, com a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, e a gente está trocando isso por commodity, né? Por carne, por soja, que daqui a pouco o mundo não vai querer. Então, eu vejo isso de uma maneira bastante assustadora, porque também pelo lado da pesquisa, a gente acabou de falar do Pantanal e a relação Amazônia-Pantanal com a água, a gente tem que lembrar justamente que a Amazônia fornece um sistema climático muito importante, junto com o oceano, eles fazem uma parceria extremamente importante para a nossa vida, né? Para a gente sobreviver. Ou seja, a gente vê que não vai ter chuva, aumenta a safra, aumenta o preço das coisas, é tudo uma relação econômica que a gente não põe valor para os serviços que a natureza nos oferece. E talvez tudo isso poderia mudar bastante se a gente tivesse um sistema que pudesse colocar isso na ponta do lápis, né? Quanto que vale um sistema de chuva que vai te dar 2 safras por ano no país? Não sabemos, mas é isso que a gente está perdendo quando a gente vê essas altas do desmatamento. São 11 mil quilômetros quadrados de floresta perdidos em um ano, que foi o dado, que é o equivalente, eu vi um estudo que acho que foi o Globo que apresentou, são 626 milhões de árvores tiradas por ano na Amazônia. Ou seja, é uma perda incalculável. E agora saiu mais um novo estudo mostrando de que as árvores na Amazônia, elas crescem mais rápido quando você tem maior concentração de CO2, né, de dióxido de carbono, mas elas morrem mais cedo. E isso está trazendo uma nova realidade, de que a gente imagina que na questão do carbono a Amazônia pode contribuir muito, mas ela está entrando num estágio de estagnação, ou seja, ela não está conseguindo fazer essa captação de carbono que a gente imagina. E a gente está transformando todo esse sistema da floresta. Então, o que vai acontecer quando a gente não conseguir mais esse equilíbrio ecológico, né, e climático? É o que a gente está vendo
está começando a sentir agora com essas alterações climáticas, né? Lembrar que seca no sul, ou mais prolongados, ou chuvas mais extremas, não é uma questão de São Pedro, isso se chama crise climática. Isso é muito importante, né? A gente, cara, ouve tanto, inclusive pessoas que são responsáveis por ações e monitoramento, olharem para as alterações do clima como se fosse algo trivial ou comum ou desconectado da crise do clima. Isso é bastante assustador, porque são as pessoas que estão fazendo trabalhos, monitoramento, influenciando políticas públicas, influenciando orçamentos dos municípios e tal, e é bastante assustador como ainda parece que tudo é visto como uma alteração normal, uma coisa de São Pedro, mesmo quando mesmo quando a gente tem esses dados, né? Por exemplo, o que você trouxe dos 626 milhões de árvores cortadas, que isso dá 3 árvores por brasileiro, segundo as informações do Greenpeace, e ainda assim falta essa conexão para pessoas importantes, para a maior parte das pessoas. E uma outra coisa que eu achei muito interessante também, que a gente precisa ressaltar, é como que os danos são socializados e os lucros privatizados, né? Porque se a gente olhar para quem são os maiores responsáveis pelo desmatamento, ou até mesmo, eu vi esses dias que 1% das pessoas que voam são as mais responsáveis pelas emissões de CO2 da aviação, porque elas são frequent flyers, né? São passageiros frequentes. E a gente vê como esse nosso modelo, ele é ótimo em fazer com que algumas pessoas contribuam muito para o caos e o resto das pessoas lidem com o caos, né? Quando a gente fala de aumento de preço dos alimentos, a gente sabe quem vai sofrer mais e primeiro quando acontece algo como esse, ou quando falta luz, ou quando falta água, enfim. A gente precisa ter isso muito claro. Quando a gente está falando sobre crise do clima, desmatamento e pessoas, está tudo bastante interligado. Posso só comentar uma coisinha? Claro. Com relação à emissão, né? Eu tive há 4 anos, já vai fazer 5 anos que eu faço isso. Eu faço minhas compensações individuais, né? Das minhas emissões. E, cara, é um exercício extremamente chocante. Eu recomendo bastante para fazer, para a gente também entender o tamanho, assim, na própria pele, o tamanho da encrenca. Eu, num ano normal, de muita cobertura e muita viagem a trabalho, eu emiti, num ano, 9 toneladas de carbono. Eu, só de viagem. Então, você imagina o tamanho desse... Você falou agora dos viajantes frequentes, né? E isso que eu não sou tão frequente, mas eu fiz um ano de muita atividade. Eu emiti 9 toneladas de carbono, que eu compensei, obviamente, com plantio de árvores em área de manancial, na Mantiqueira, que produz água e também contribui na regeneração. 49 árvores. Mas isso sou eu, só uma pessoa. Então, a gente tem aí também um papel eu gosto muito de falar do que a gente pode fazer, né? E plantar é algo que a gente pode fazer. Sim, plantar, e a gente pode plantar de várias formas, né? É claro que tem o sentido literal, que é plantar as árvores, mas também é isso, né? Falar sobre isso e tentar dimensionar a questão e talvez aproximar das pessoas, porque acho que fica bastante distante, né? Acho que esse é um grande problema do clima, sempre foi, como parece distante das pessoas. E acho que isso também é um ponto da Amazônia, assim, para esse desmatamento que é claro que agora ele está sendo histórico, mas como você falou, né, existe o desmatamento legal, tem uma certa permissão de destruição, né, dentro do modelo do capitalismo, um pouco de destruição não é só tolerável, como é necessário. Isso é muito interessante de se pensar que a gente não vê ou pouco fala, enfim, fica dentro de alguns nichos. Talvez a Amazônia agora tenha extrapolado porque realmente atingiu os limites toleráveis e chegou em um número muito grande de pessoas. Mas é curioso também que, por mais que se façam denúncias, foram muitas denúncias contra desmatamento ilegal, a gente não consegue mudar, virar o jogo, né? Talvez o tempo seja curto para isso, talvez a gente não possa esperar, como a gente falou, nestes próximos anos ou desse governo, mas tem uma coisa
coisa que talvez a gente possa pensar em longo prazo, que é como é que a gente tira a ideia de que qualquer tipo de desmatamento ou destruição é tolerável, é aceitável, né? E principalmente acho que isso pode vir com a proteção de terras indígenas e unidades de proteção ambiental. Pensando que, enfim, os povos originários têm um grande papel nessa preservação, eu fico pensando, para além do Bolsonaro aqui, e daí improvisar porque isso não está no roteiro, mas pensando para além do Bolsonaro, o que a gente pode, ao superarmos, né, o que a gente pode fazer para que a Amazônia não siga no seu processo de destruição lenta, que era o que a gente estava vendo, né? E também lembrar que a destruição da Amazônia foi refreada nos últimos anos às custas do Cerrado, né? O Cerrado hoje, alguns especialistas declaram o Cerrado como morto, como irreversível a situação de desmatamento ali do bioma. Então, com a sua experiência, Paulina, com seus 20 anos aí de cobertura sobre o tema, o que você viu de mais eficaz que a gente pode talvez tentar resgatar depois do desgoverno bolsonarista? Excelente pergunta. Eu acredito muito que existam muitas soluções, e eu vi acontecendo em alguns casos especificamente na questão não só agropecuária, mas no manejo de floresta, no extrativismo. Eu acredito muito na bioeconomia na Amazônia. É algo que a gente tem à mão, é algo de colocar o preço da natureza, de colocar o valor do trabalho e do conhecimento tradicional dos povos da floresta, de transformar isso realmente num comércio viável. Isso pode ser feito por governo, isso não precisa passar pelo governo federal, isso pode ser muito bem estimulado e organizado, como eu vi em tempos áureos de freada, né, quando a gente estava com índices bem mais baixos de desmatamento, de governos fazendo alianças e uniões para venda de produtos da floresta num preço competitivo, num preço, sabe? Hoje se fala do açaí, o açaí é um excelente exemplo, né, de extração de uma palmeira, que hoje você tem um preço competitivo semelhante até o da soja. Então, por que não trabalhar com isso? Por que não trabalhar com uma economia local? O estímulo de uma economia local em cima da bioeconomia. A Amazônia é o palco para isso. Em todas as frentes que eu vi, tenho visto muito sucesso. Lógico, isso também depende um pouco de uma visão internacional, no sentido de conseguir acordos que possam facilitar isso, que não seja só o consumo interno, que já também é um grande desafio, mas transformar esses produtos da floresta em pé, como hoje se fala, realmente viáveis economicamente. A gente tem alguns exemplos, como eu falei do açaí, e a gente pode até pensar em alguns tipos de castanha, que podem ser trabalhados diretamente, né, com as comunidades, com os governos da Amazônia, dos estados da Amazônia. A gente tem, por exemplo, o potencial químico, o farmacêutico, o potencial de produtos de beleza que usam insumos vegetais para isso. Ou seja, a gente está falando de um modelo de extrativismo que não derruba a floresta, que você maneja a floresta e você dá renda e oportunidade de que os povos da floresta e quem vive nos estados da Amazônia possam fazer um desenvolvimento de acordo com as suas próprias, o seu próprio estado, né? Então, eu vejo muito nesse sentido da bioeconomia, mas sem o blá blá blá, a bioeconomia realmente aplicada nesses acordos, sabe? Sim, isso me lembra um pouco todo o esforço que foi feito em torno da agricultura familiar, que tem várias ferramentas, né, para você conseguir viabilizar a produção da agricultura familiar, principalmente agroecológica, e tem essa estrutura de apoio, de preços competitivos, de compra pelo Estado, enfim. É um exemplo os que você trouxe, e a gente olha para a agricultura familiar que, enfim, até 2019 estava funcionando muito bem, que é possível, né? De que tem
alternativa sim, e que essas alternativas precisam ser colocadas em prática se a gente não quiser viver outras epidemias e pandemias. Eu não vou lembrar agora, mas teve uma publicação que alertou sobre a possibilidade de novas pandemias surgirem por conta do desmatamento da Amazônia, por conta da gente quebrar barreiras, né, que são importantes, que mantêm as coisas, cada coisa no seu devido lugar. E a possibilidade de novas pandemias frente a essa destruição da natureza movimentou debates ao longo de todo o ano, e o novo coronavírus, acho que pela primeira vez de forma muito incisiva, trouxe luz a esse tema. Em junho, a WWF publicou o relatório Covid-19, chamado Urgente para Proteger as Pessoas e a Natureza, em parceria com a Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas. O relatório foi claro: as evidências para a origem da Covid-19 apontam para a causa zoonótica. Ou seja, a doença teve origem no contato de animais hospedeiros, no caso o morcego, com outros animais que foram consumidos pelo homem. E cada vez que a gente vai desmatando e adentrando a floresta ou os biomas com cada vez menos cuidado e agressividade, mais próximo a gente fica destes vírus que não foram, que para os animais não são um problema, mas para a gente são, porque a gente está mexendo num vespeiro onde a gente não deve. A gente falou mais detalhadamente sobre esse relatório do Modifica, mas esse fluxo patogênico, né, acontece, como a Marina comentou, da invasão de atividades humanas em habitats de animais silvestres, como, por exemplo, a expansão da pecuária na Amazônia. E aí o consumo também de animais considerados exóticos, né, ao paladar, também é uma possibilidade de contração de novas doenças. Agora, como a Marina já comentou, os cientistas e os virologistas, eles já não pensam mais se vai vir uma próxima pandemia, eles já afirmam que vai vir, né? A gente, talvez com mais intensidade que a Covid, mas justamente por essa ação predatória sobre o meio ambiente. E o que mais me desanima nessa situação da pandemia é claro que todo o caos social, econômico, que muitas pessoas passaram, a gente teve uma concentração de renda e poder muito forte na pandemia. Os bilionários ficaram 34% mais ricos, enquanto o resto da população ficou toda mais pobre, né? O que me desanima um pouco é que mesmo a gente vendo isso tudo acontecer aos nossos olhos, ainda parece que fica muito difícil fazer a conexão, de entender que essas coisas estão acontecendo por um motivo e que elas vão acontecer com cada vez mais intensidade. Eu já nem sei mais quais são as formas da gente tentar alertar para isso, alertar as pessoas, conversar com as pessoas ao nosso redor e principalmente as lideranças globais, né? Como é que elas... Parece tudo ainda muito superficial, as ações para conter esse futuro já anunciado por cientistas e virologistas. Paulina, qual que é a sua percepção? Acredito que você acompanhou bem essa questão dos debates das origens da pandemia, das próximas pandemias. O que você tem tirado de conclusão desse momento que a gente está vivendo e lições para o futuro, talvez? Eu conversei com muita gente e realmente esse estudo, né, que vocês comentaram, ele é real e não é algo que não venha sendo falado já há algum tempinho. O que tem dois pontos interessantes para ressaltar aqui. O que me traz sempre é o futuro climático da Amazônia, um grande estudo, uma soma, né, de estudos feito pelo Antônio Nobre, lançado em 2014, onde já também vinha tudo isso, e ele colocava um dos segredos da Amazônia que não se sabia, nem os cientistas ainda podiam entender, a não ser que seja uma soma de muitas potências dentro da floresta, de que como na mesma latitude a gente não tinha um caos completo, e a Amazônia continuava seguindo o seu curso, né? A gente não tinha um caos completo de seca, a gente não tinha um caos completo disso, porque a Amazônia, de uma certa forma, conseguia se autorregular e autorregular todo o seu entorno, né, do clima. E aí você se pergunta, né, por que com toda essa história, né, com toda essa intensidade de degradação que está se promovendo no bioma amazônico, por que ainda não saiu de lá a pandemia, né? É uma questão realmente
de quando, pelo que os pesquisadores e pesquisadoras dizem. Eu falei com Márcia Chame da Fiocruz, uma grande especialista em biodiversidade da Fiocruz, e ela fala justamente isso: a gente é uma espécie, aí não é só o Brasil, mas a espécie humana é uma espécie que vai para qualquer canto, come qualquer coisa, se adapta em qualquer ambiente e vai fazer de tudo para se perpetuar. Então, eu volto muito nessa questão de como fazer. Você perguntava, Ana Marina, como fazer, né? Já não sabe mais como fazer. Eu gosto, quando eu fico assim muito perdida, de trazer justamente a questão, de novo, é uma sociedade de consumo frenético e absurdo. A gente vai ter que frear esse consumo de alguma forma. A gente vai ter que chamar a atenção, fazer que se entenda, que as pessoas entendam que o seu consumo está relacionado numa ponta com isso. Saiu recentemente que 80% da madeira ilegal é consumida no próprio Brasil. Então, você vai lá na sua loja de departamento, você não quer saber de onde vem a madeira e possivelmente você esteja usando madeira de desmatamento, porque 80% é consumo interno. Então, você vai lá comer o seu camarão e aquilo pode ter arrasado não sei quantos manguezais, porque você simplesmente não quer saber de onde vem aquilo. Então, eu quero pensar de que a gente ainda pode promover uma mudança de pensamento quando a gente faz essas relações com a vida real e o dia a dia das pessoas. Isso pode acontecer de uma maneira positiva. Eu venho trabalhando muito na questão do positivo, mas eu não tenho ainda visto tanta com a urgência que precisa, né? Eu não sei se fazer um terrorismo digital vai ser o próximo passo, eu realmente não sei, mas a minha resposta seria isso, porque é uma maneira de você relacionar responsabilidades dos governos em diferentes instâncias, municipal, estadual, federal, é uma forma de você apontar a responsabilidade das empresas, que também já passou do limite em termos de poluição, desperdício e uso de recursos, sem ter isso de volta, sem ter isso em troca para o planeta e para toda a sociedade. Então, as relações de consumo estão completamente relacionadas com a degradação e estado onde a gente chegou hoje. Talvez a gente tenha que começar a fazer terrorismo mesmo, digital, como você falou, porque realmente o nosso tempo está bastante curto, ele está cada vez menor, né? Acompanhando a questão do clima, a gente vê que a gente tá muito atrasado, assim, e se a gente não tiver uma pressão... Tem uma frase do Chomsky que eu acho muito boa, que é tipo, não adianta a gente esperar, né, que governos e empresas tenham ações, a não ser que eles sofram muita pressão para que haja ação, né? E daí eu acho que essa nossa espera e uma certa paciência talvez faça com que a pressão não seja o suficiente, por mais difícil que seja, mas é preciso ter esse senso de urgência, né? Que tá ficando cada vez mais curto e que a gente não pode esperar que as pessoas que estão ganhando com este modelo façam alguma coisa para mudá-lo, né? Agora a gente vai passar um pouco de um assunto que tá transversal aqui na nossa conversa, que é a Amazônia, como não poderia deixar de ser, para falar sobre um assunto que foi bastante importante e tem uma relação muito direta com a questão da natureza e bens comuns e com a nossa vida, com o nosso dia a dia, que é a falta de água encanada e a privatização dela. A gente falou sobre o assunto no Politicamente Incorreto número 8, em julho, quando a PL 4162, também conhecida como o novo marco do saneamento básico, foi sancionada pelo presidente Bolsonaro. E também era uma época, desde o começo da pandemia, na verdade, que muito se falava sobre a falta de água, né? Como a gente precisava dela para combater a pandemia e muita gente não tinha acesso a ela. Nós achamos importante trazer esse assunto da privatização de um bem comum, porque justamente essa movimentação e concretização de monopólio nos faz pensar em futuros possíveis, como o que aconteceu com a queda de energia do Amapá. Veja bem, a gente tem aqui duas questões que unem esses dois acontecimentos: a privatização de um serviço dado como essencial para a dignidade humana e o monopólio desse mesmo serviço por uma só empresa. A gente viu bastante gente comemorar ou ser a favor, inclusive
jornais importantes do país fazendo editorial a favor do novo marco do saneamento, mas a gente discutiu o novo marco do saneamento com 2 especialistas, e o que é mais entendido, né, as pessoas que comemoraram a privatização acreditam que para privatizar diminui a corrupção, viabiliza a expansão do serviço e é sinônimo de qualidade na entrega do serviço. Mas os exemplos que a gente tem no Brasil e fora dele trouxeram muito, se eu não me engano, a Alemanha como um país que tentou fazer isso e está voltando atrás, é que privatizar um serviço como o saneamento básico é mais sobre privatizar lucros de novo e socializar danos. Foi um debate quente, muitas pessoas a favor, mas também quando a gente olhou para os envolvidos, para as pessoas que tinham muito interesse nesse novo marco do saneamento básico, a gente fica meio cabreiro de pensar num futuro sem acesso à água e quem vai ter acesso a essa água, né? E a que custo? Paulina, você acompanhou as discussões sobre o novo marco do saneamento? Como é que você ficou nesse assunto? Esse ainda é um tema que eu tô bastante... Você falou cabreira, né? Eu tô bastante cabreira ainda de tomar alguma posição, mas eu tendo muito aí na linha das discussões que vocês tiveram aqui no podcast e nessa reflexão sobre privatização de um bem que, na verdade, se a gente for pensar, somente desde 2010 ele é um direito humano básico, né? Entrou na Declaração de Direitos Humanos em 2010, o acesso à água, que também faz parte, né, para mim, na questão do saneamento. Pelas experiências, como vocês bem colocaram, que existe sobre privatização de um serviço como esse, a longo prazo, ele dá uma desandada. Então, ele dá uma desandada nesse sentido. A gente passa a ter acionistas que lidam com isso e não algo que passa a ser um direito humano, sendo que o Brasil tem no seu desafio, pelo menos mais da metade dos seus municípios ainda não tem um saneamento decente. Então, me parece ainda uma solução muito apressurada ou para algo que está já há tantas décadas assolando o país, né? Matando, né, crianças que ainda morrem no país por conta de falta de acesso à água de qualidade, por falta de saneamento. A gente vê contaminação de rios, praias, represas por conta disso. Então, ainda não tenho uma posição muito bem, mas eu tendo muito a ser contrária a essa privatização, porque a longo prazo você acaba lidando com empresas e sócios e um modelo societário que você, enquanto cidadã, você não tem nada a ver com aquilo, né? Você tem a ver com a questão de ser uma cidadão que está precisando de um sistema básico de fornecimento de água limpa e de que não contamine o solo logo ali à frente. Então, é de um bem comum que a gente está falando, né? Então, essa seria a minha posição agora. É um debate super extenso e complexo. Inclusive, foi legal que no Politicamente 8, as pessoas que a gente conversou trouxeram o exemplo da Sabesp em São Paulo, que é uma empresa público-privada, enfim, que tem acionistas, que tem N problemas. E daí, quem não ouviu Politicamente 8 sobre esse tema e também quer entender mais perspectivas, acho que fica a dica, porque isso vai ser uma questão que vai nos afetar, né? O novo marco foi aprovado agora, mas as consequências dele a gente vai ver a longo prazo. Bom, e o nosso 7º assunto é o aumento dos conflitos em terras indígenas. O número de violência contra os povos indígenas saltou em 2020, segundo o relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, do Conselho Indigenista Missionário. Das 19 categorias de violência sistematizadas pelo relatório, 16 tiveram aumento, entre elas invasão processárias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio, ameaça de morte, homicídio culposo e mortalidade na infância. A lista de violações é interminável e, recentemente, o projeto Amazônia Minada do InfoAmazônia revelou que, apesar de não ser permitido pela lei,
A Agência Nacional de Mineração mantém ativo mais de 3 mil pedidos para minerar em terras indígenas na Amazônia. O que a gente tem visto são notícias estarrecedoras do abandono total do Estado frente aos pedidos das populações indígenas com as invasões de madeireiros e garimpeiros. Não é de se espantar, visto as declarações do Bolsonaro lá antes mesmo dele ser eleito, né? Esses invasores, eles não só trazem a ameaça da Covid-19 para a população, como também contaminam a água de rios que abastecem as aldeias. No final de outubro, uma pesquisa realizada pela Fiocruz, em parceria com o WWF Brasil, apontou que 100% dos indígenas mundurucus do Médio Rio Tapajós sofrem de contaminação por mercúrio. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre os dados do relatório do CIMI e também conversamos com a ativista Alessandra Munduruku sobre o seu trabalho de demarcação de territórios dos povos indígenas. Paulina, a pedido da Greenpeace, o Datafolha fez uma pesquisa com brasileiros sobre sua percepção da preservação da Amazônia. E 87% deles disseram que é importante preservar a região. E aí a gente já conversou um pouco sobre isso, mas como que você pensa assim, forma de levar a Amazônia mais para perto dos brasileiros? Ai, que bom que vocês falaram com a Alessandra, ela faz um trabalho incrível. Bom, eu tenho trazido, vou trazer alguns exemplos de como eu tenho feito, né? Eu gosto, recentemente, assim, nos últimos 2-3 meses, eu já faço isso direto, né, no meu podcast lá no Voz do Planeta, mas eu tento colocar dentro da minha comunicação e dentro das reportagens que eu produzo sempre. Duas coisas. Primeiro, os jovens, eu acho que o Brasil está também muito atrasado, e a gente tem lideranças jovens muito importantes e muito carismáticas que a gente deve, enquanto a gente, eu digo comunicadores, né, abrir esse espaço. Então, eu tenho tido gratas surpresas nos debates sobre a Amazônia quando eu consigo colocar no mesmo pé e não do tipo, vamos ouvir agora os jovens, mas sim, dentro de uma discussão, lideranças jovens para falar sobre isso. É uma forma de trazer esperança, é uma forma de ver caminhos e de, às vezes, de entender processos que a gente nem tinha, eu véia, não tinha imaginado. Então, uma das formas de levar a Amazônia mais perto dos brasileiros é poder trazer mais lideranças jovens para poder falar nesse pé de igualdade sobre a Amazônia. Né? Recentemente participei de um debate, na verdade que eu fiquei só ouvindo, porque eu queria que eles e elas tivessem essa condução com a neta do Chico Mendes e o neto do Raoni. E saíram coisas fantásticas, sabe? Uma percepção da Amazônia ocupada, entre aspas, que a gente não está acostumado a ouvir, que muito além dos clichês, o que está realmente acontecendo. Então, talvez a gente saindo um pouco dos clichês da Amazônia possa ser um segundo caminho de levar para mais perto dos brasileiros e brasileiras sobre isso. Isso inclui justamente a voz dos povos da floresta, os povos ribeirinhos, os povos indígenas. Né? São eles responsáveis no mundo por 80% da manutenção da biodiversidade, são eles que têm conhecimento sobre ciclos, sobre a natureza, sobre conservação. Então, trazer um pé de igualdade para as discussões e que se possam abrir esses caminhos de fala, eu acho fundamental e emergencial para o momento que a gente vive. A Paulina falando agora me lembrou uma das falas assim, mais bacanas que eu escutei esse ano, que eu participei de um webinar com jornalistas do The Guardian, de faculdades americanas, e aí eu não vou lembrar o nome do editor, mas ele é um editor de um jornal americano que comentou que muitos editores, muitas assim, pessoas que ele conversava lá nos Estados Unidos, eles tinham receio de colocar a pauta ambiental no jornal porque as pessoas iam se cansar, porque as pessoas não olham para clima, assim, é muito cansativo. E aí ele falou, como que é cansativo se a gente fez elas se acostumarem a olhar a previsão do tempo? Todo mundo olha a previsão do tempo o tempo todo, né? Todo dia. Então, eu acho que essa coisa de inserir para o comunicador é fundamental, ele precisa inserir essas falas, porque a gente também trabalha com muitas lideranças, né, ativistas jovens do Modifica,
E esse ano a gente fez matérias incríveis com eles, que é isso, você vai esperando uma coisa e a pessoa te entrega o dobro daquilo, né? Muita riqueza na fala deles. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que abrir espaço como comunicador para essas pessoas. Talvez a gente tenha. Quando a Greta se uniu foi para a Amazônia e tal, né? Acho que isso também mostra a possibilidade de uma união de vozes que são tão diferentes, como, sei lá, uma menina da Suécia e uma liderança jovem ribeirinha. Isso também eu vejo que é muito necessário, assim, né? De uma certa forma, cada um no seu espaço, mas uma união realmente internacional, o internacionalismo mesmo nessa luta, porque é isso, né? O capital ele é organizado e é global, e a nossa luta ela também precisa ser, e de fato eu acho que os jovens, e tudo bem que aqui a gente é jovem, todos somos, mas não tanto, a gente já está mais cansado, né? Além dessa vivência pessoal, também tem uma energia que a gente, depois de muito tempo, acaba faltando, né? E um conhecimento que a gente não tem, da vivência em loco, das experiências, enfim, cada um tem o seu, né? E essas diversas vozes, ressaltar essas diversas vozes e experiências e fazer essa galera, ver essa galera junta, eu acho que talvez também traga um pouco de ânimo num cenário tão desanimador que a gente tá. E daí, eu vou falar em desanimador, tentando fazer um balanço aqui, porque olha, o número 8 da nossa lista é o crime ambiental de Mariana, que completou 5 anos no último dia 5 de novembro, e nada aconteceu, basicamente, né? Ao longo desses anos, muito conteúdo sobre o que sobrou da vida das pessoas da região foi publicado, mas tem algumas coisas que a gente não pode esquecer, que foi a desassistência do governo, a impunidade, a deteriorização da saúde mental e as heranças da mineração, o que muitos chamam de projeto de morte. A mineração, que inclusive está presente de norte ao sul do país, nas raízes econômicas da nossa história, né, no nosso modelo colonial extrativista, mas ela ainda é vendida como algo benéfico, que vai trazer renda para a população local, uma atividade segura, e agora algumas empresas chamam até de sustentável. A gente explicou mais sobre os impactos sociais e ambientais da mineração em 2 matérias, a da Mina Guaíba, no Rio Grande do Sul, e na pauta sobre os conflitos de água no semiárido mineiro. O que fica claro é que a mineração ela não traz desenvolvimento econômico. Ela também é feita por empresas multinacionais, bilionárias, como a Vale, que possuem ainda aliados políticos que colaboram para que, mesmo depois de tudo que aconteceu, 19 mortes, degradação secular da bacia do Rio Doce, o julgamento foi adiado. O crime de homicídio foi retirado do processo em 2019, as comunidades não foram reconstruídas e não existe resposta para a recuperação do meio ambiente. A dissertação Desastres em Saúde Mental, Evidências do Rompimento da Barragem do Fundão em Mariana, Brasil, da economista Liz Matsunaga, pela USP, aponta que as internações por doenças mentais na região quadruplicaram e que em municípios indiretamente afetados, os atendimentos por doenças relacionadas a estresse e esquizofrenia chegaram a dobrar. A Liz enumera alguns motivos. As famílias elas ainda não foram reassentadas, elas vivem em lares temporários, com difíceis condições de habitação. Entre os jovens, há uma pressão por produtividade e inserção no mercado de trabalho. E é válido lembrar que a mineração é a principal atividade da região. Em se tratando de Mariana e Brumadinho, acho que a gente não sabe mais por onde se indignar. E a Vale segue operando na região com algumas barragens no estado de Minas Gerais em situações precárias de atenção, né? O governador Romeu Zema compareceu a uma missão em homenagem às vítimas e meio que lavou as mãos, dizendo que o formato de reparação definido em 2016 pelo termo de transação e ajustamento de conduta prevê que a responsável pela execução dos projetos de assistência dos atingidos é a Fundação Renova e não o Estado. O acordo que estabelece diretrizes, incluindo a criação dessa entidade, foi firmado por dezenas de entidades, entre elas órgãos da Federação como IBAMA, ICMBio e ANA, órgãos estaduais e municipais, representantes do Comitê de Bacias e as empresas
Samarco, Vale e BHP. Talvez a gente consiga aí fazer um outro exemplo da privatização, que foi a Vale, né? A Vale foi uma empresa que foi privatizada e depois da privatização a gente viu alguns crimes ambientais bastante marcantes, como foi Mariana e Brumadinho. Paulina, você sem dúvidas acompanhou isso e você imagina a reparação de fato para as vítimas? Como é que você olha para essa situação? Eu olho com bastante indignação e aqui vale ressaltar para os ouvintes, né, que é uma questão que acontece não só nesse governo, mas em vários outros governos anteriores já, né, a questão da mineração própria, né, Mariana. Eu estava lá em 2015 no Acordo de Paris e foi a presidente Dilma, na época, foi bastante questionada dessas relações, de como é que poderia ser feito tudo isso. Eu acho que a gente... Eu nem tenho palavras, porque é tão absurdo as fendas que são encontradas legais para postergar uma coisa que a gente está falando de vidas. Em Brumadinho, lembrando que ainda você tem pelo menos, não sei qual é o número total de pessoas que ainda estão ali na lama, né? Que não foram tiradas de lá para as famílias poderem fazer um enterro, ou seja, é uma coisa tão brutal. A gente não teve nem o presidente, nem o ministro, você não tem consideração humana com relação a isso. Então, é uma escala tão brutal, tão horrorosa, que eu nem tenho muitas palavras, viu, Ju e Marina, porque você vê até hoje esses casos serem protelados, não serem resolvidos. Eu fiz muitas vezes com advogados, né, entrevistas, advogados ambientais, e eu muito escutava com relação a isso. Grandes empresas preferem pagar multa do que pagar por prevenção. E aí, falando de petróleo, falando de mineração principalmente, preferem muito mais, ou seja, já parte dessa lógica, né? Preferem muito mais pagar multas, que aconteça uma tragédia, e pagar a multa com relação a isso, do que você investir em prevenção, seguro. Eram advogados que trabalhavam muito próximos de seguradoras ambientais. E, nossa, veio essa realidade brutal como um soco no estômago, né? Então, essa é uma lógica do mercado dessas empresas. Então, eu realmente não sei, no nível que a gente chegou hoje no Brasil, com o grau de influência dessas empresas dentro dessas empresas, dessa atividade, na verdade, né, nos territórios brasileiros, onde a gente vai ver, né, tem mudança de legislação para favorecer, a gente tem diversas coisas que vão acontecendo com relação a isso. Então, não sei, para mim é um tema que é soco no estômago ainda, porque é uma escalada de absurdos, tão brutal. A mineração e como ela tem sido conduzida, né, é uma... Eu não sei, mas é muito o capitalismo nu e cru, né? Como é que você... É o cálculo da vida, né? Você faz o cálculo. Se o cálculo sai mais barato, você pagar a indenização e matar pessoas, tudo bem, porque é o que dá mais lucro, é o que sai mais em conta. Então a gente chegou num nível de moralidade do capital que, assim... realmente deixa a gente sem palavras. E estes cálculos, eu acho que de certa forma, e eu tenho visto eles serem replicados para a questão do clima. Tem um livro muito bom que chama Caiu do Céu, é até difícil de ler, que ele fala como algumas pessoas, alguns setores, vendo a inevitabilidade da crise do clima, começaram a pensar como ganhar dinheiro com isso, né? Então, seguradoras que vão cobrar mais caro, alguns setores petroleiros, enfim, a gente tem uma arquitetura capitalista aí para lucrar com o caos. Mas a gente tem todas as pessoas que são
vistas como resíduos, né? E que elas ficam ali à mercê. Isso puxa um pouco o nosso próximo tema, que é voltar a falar sobre crise climática, mas a partir de uma perspectiva da migração. Segundo o Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, o IDMC, de 2008 a 2019, mais de 2 milhões de novos deslocamentos aconteceram no Brasil. Apenas no ano passado foram 295 mil pessoas deslocadas. Esse número, para a gente ter uma ideia de dimensão, dá para encher mais de 3 Maracanãs e meio. A maioria desses deslocamentos acontecem por conta de inundações ou tempestades, que, como a Paulina falou, não são mera vontade de São Pedro. As chuvas de verão parecem coisas corriqueiras, anuais, mas elas estão vindo com mais força e as autoridades consistentemente falham em se atentar a esse fato e alertar a população e, por fim, fazer alguma coisa a respeito para mitigar, prevenir e lidar com as consequências da crise do clima. Pois é, a gente está preparando para janeiro uma matéria sobre os gastos do governo federal, estaduais e municipais com enchentes e mudanças climáticas, mas a gente já pode deixar aqui alguns dados preocupantes sobre as chuvas que aconteceram em 2020. Em janeiro, as fortes chuvas que caíram sobre Belo Horizonte desalojaram mais de 38 mil pessoas. Aí, no mês seguinte, São Paulo registrou o fevereiro mais chuvoso desde 1983. Já em março, as chuvas que atingiram a Baixada Santista no litoral paulista e o estado do Rio de Janeiro deixaram 26 mortos e mais de 5 mil desabrigados. Quando a gente conversou com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo, o meteorologista Tomás Garcia respondeu que, abre aspas, com a aproximação do verão, é normal o aumento na frequência e no volume de chuvas na nossa região. A resposta do Tomás vem um pouco com a fala que eu disse lá em cima, de como as pessoas não relacionam, inclusive pessoas que estão em cargos importantes lidando com a questão do clima, tratam as enxurradas, as chuvas intensas, cada vez mais intensas, como coisas normais. É claro que sim, as chuvas de verão, a gente já está esperando, mas as alterações destes padrões, principalmente em intensidade, deveriam ser um alerta. A gente também não pode esquecer, como a Paulina já mencionou, o aumento da temperatura do mar e da terra, né, que proporcionam cenários como as queimadas incontroláveis no Pantanal e se relacionam com a Amazônia, a morte dos recifes de corais, a savanização da própria floresta, que regula o volume de chuvas, não só no Brasil, mas na América do Sul toda, enfim, como a gente já vem pontuando desde o comecinho, porque a gente está falando de Amazônia desde sempre. Mas eu gostaria de aproveitar esse tópico 9 aqui para a gente lembrar que a questão do clima é uma questão de pessoas também, né, Paulina? Eu não sei, a gente talvez, enquanto mídia, ou acho que precisamos enfatizar mais, no geral, que quem mais vai sofrer com as alterações do clima são as pessoas, e que a gente não é uma proteção ambiental por uma proteção ambiental, né, pelo amor às árvores, embora haja também, mas a gente vê como as consequências se desenrolam na vida das pessoas, nas nossas vidas. Exato, eu faço de novo esse apelo, vocês podiam colocar também nessa conta a questão da alimentação, que entra na conta climática e da migração, e lembrar que a questão de migração, e é o que se fala muito de justiça climática, justamente a injustiça atinge principalmente mulheres e crianças, né? Então, a gente ainda também tem um recorte de gênero nessa história. Quando você tem essas migrações, como vocês bem colocaram, por questões de que as pessoas perderam seus territórios porque foi dizimado por um furacão, porque teve uma enchente, não existe mais aquele lugar, porque uma seca inviabilizou completamente viver naquele ambiente. A gente está falando de pessoas. Eu tinha muita vontade de fazer, pena que ainda não consegui, quem sabe agora, quando a gente tiver algum momento sem essa pandemia, eu consiga realizar, de trazer o exemplo latino-americano também. Eu acho que a gente tem um olhar muito fora para quando a gente fala de clima, e talvez seja uma culpa da comunicação, a gente olhar e falar, mudança climática é tema de gringo.
e talvez trazer um tema mais para o Brasil, mais para a América do Sul, sabe, como vocês colocaram aí, da regulação de chuvas. Então, bora discutir o tema. Como é que o Chile, por exemplo, vocês sabiam que o Chile tem toda a sua água privatizada? Por exemplo, é um dos únicos países no mundo que tem completamente a sua água privatizada e que já sofre a sua maior seca de 15 anos para cá. A gente entender como os outros países da América do Sul estão vivendo a questão climática através de histórias de pessoas. A história que eu queria muito poder contar é uma história de uma comunidade andina que há 300 anos vive de um jeito e por conta do degelo dos Andes, de uma forma brutal, aquele sistema que eles tinham de produção de batata e outras coisas, ele não vai mais poder acontecer. O que acontece? Eles têm que migrar para cidades, eles acabam indo morar em periferias e tendo que fazer um tipo de serviço que eles nunca viram na vida, porque são comunidades andinas que aprenderam o ciclo da água e foram obrigadas a ser mudadas de lá. Então, contar essas histórias pode significar o mundo, né? O que o mundo está passando. Então, concordo com vocês, a gente tem que trazer a humanização da crise climática e eu agregaria mais isso, trazer a América Latina para essa história, a gente não ter tantas referências gringas e sim ter as referências do nosso rico continente, talvez o continente mais rico em tudo, de água doce, a biodiversidade, a alimentação que a gente tem no planeta. Até porque a forma como a crise vai impactar países do norte e sul global são diferentes, né? Vai impactar? Não, estão impactando, né? Então faz muito sentido que a gente olhe para a nossa região, né? E para como outros países do sul estão enfrentando isso e de novo, né? Como é que a gente pode internacionalmente colaborar uns com os outros para que essas histórias realmente fiquem mais próximas da população. Acho que ainda o urso polar é uma grande referência do clima, embora de fato, como você falou, né, o derretimento das geleiras afetaram essa comunidade, embora de fato a gente tenha uma conexão muito forte com o urso polar, nem sempre é tão claro para a maior parte das pessoas. Então, trazer esses exemplos materiais e cotidianos de quem está próximo faça todo sentido e toda a diferença e seja o que talvez esteja faltando na nossa comunicação de massa quando a gente fala sobre clima. Total, você falou uma coisa só bem rapidinho, você falou, nossa, não tinha pensado nisso, mas total, a gente tem uma referência de urso polar num país que nunca viu neve. Pois é, então. Não, fica difícil, né? E o presidente negacionista, ou seja, tudo para dar ruim. Ai, rindo para não chorar. Isso me faz lembrar um pouco, a gente fez uma matéria um tempo atrás sobre como a melhor forma de comunicar a crise climática por meio de fotos, né? E aí tinha esse caso do urso polar mesmo, que as pessoas, além de você ter essa ideia de que é uma coisa distante, as pessoas já estão cansadas, né? De ver o urso polar, a geleira derretendo, né? A gente tem muita imagem de enxurradas em cidades da Filipinas, né, no sul da Ásia, mas bem como a gente trouxe agora, né, a gente tem isso em São Paulo acontecendo, a gente tem exatamente essa situação em São Paulo e as pessoas não fazem essa correlação. Então, eu acho muito interessante mesmo trazer essas histórias, não só do Brasil, mas da América Latina, realmente trazer as pessoas para a percepção que já está acontecendo, né? Não é uma coisa do norte global ou do outro lado do mundo. E, bom, indo para o nosso último tópico, que talvez seja a conclusão desse ano para as atitudes do governo Bolsonaro frente ao meio ambiente, que é a perda brasileira no protagonismo ambiental global. Esses 2 anos, eles certamente derrubaram o Brasil do posto de referência do combate ao desmatamento legal para o posto do excluído da cúpula de ambição climática da ONU no 5º aniversário do Acordo de Paris. O país também recebeu a menção desonrosa da Climate Action Network na entrega do prêmio Fóssil de 5 anos, que é dedicado aos países que prejudicaram a luta contra a crise climática. A gente ganhou o prêmio de não proteger as pessoas dos impactos climáticos por conta do crescimento recorde do desmatamento da Amazônia. A votação contou com mais de 1.300 organizações ambientalistas em mais de 130 países.
2020 foi oficialmente o ano da gente passar vergonha na política internacional, né? Sem dúvidas, começou em 2019, mas foi se intensificando durante todo esse ano. E a gente pode trazer o descaso de Ernesto Araújo com as queimadas na Amazônia, que descredibilizou os dados da NASA ao afirmar que o satélite não sabe diferenciar fogueira de acampamento de incêndio. Enfim, rir, né? Porque é uma coisa tão... Enfim, só rindo mesmo para a gente conseguir acompanhar essas notícias, rindo e tomando muito floral, como a Paulina falou, um pouco de cachaça. E também teve a visita de embaixadores de diversos países à Amazônia, conduzida pelo vice-presidente Hamilton Mourão. A tentativa não mudou muito a percepção dos embaixadores europeus, que têm pressionado o governo brasileiro não só por meio do Fundo Amazônia, que o Chabu aconteceu lá em 2019, mas também com o Acordo de Livre Comércio da União Europeia-Mercosul. O Mourão, aliás, recebeu outro aviso desses no final de novembro, com a carta de membros do Parlamento Europeu criticando os planos do governo de interferir nas ONGs ambientalistas que atuam na Amazônia. Essa questão do comércio, do Acordo de Livre Comércio da União Europeia com o Mercosul, inclusive, é bastante debatível em vários aspectos. A gente aqui não tem muita opinião formada sobre o quanto este acordo pode ser benéfico para que a gente tenha uma contenção e alguns freios na política de desmatamento do governo Bolsonaro, mas ao mesmo tempo também quais são os interesses da União Europeia nesse cenário. Paulina, como você vê esse acordo, o desenrolar desse acordo, e se é possível a gente esperar que algo positivo saia dele em se tratando de responsabilidade do governo brasileiro e para as próximas ações ambientais do governo em 2021? Eu acho que a gente ainda não tem nenhuma resposta clara, de novo, mais uma vez, nenhum plano que possa ser apresentável de colocar uma discussão honesta, clara e, enfim, com todos os pedidos e recomendações que vêm sendo feitos dessa tentativa de acordo, né, que já leva muitos anos, né? Agora que se abriu, veio toda essa questão, de novo, dos dados do desmatamento. Então, eu acredito que a gente tem esse conselho da Amazônia que está se mostrando com uma estratégia que a gente não entendeu, eu pelo menos ainda não entendi muito bem, né? Por um lado você tem, como a gente falou no início do episódio, né? Todo o desmantelamento de uma estrutura que existia de fiscalização e acompanhamento e método, né, na Amazônia. Foi criado esse Conselho da Amazônia, que por enquanto não tem mostrado resultados, né, muito pelo contrário, e eu também não entendo muito bem se existe um plano, né, e qual o plano seria com relação a isso. Então, eu acredito que a gente precisa ter muita lição de casa no sentido de ter, né, realmente um ordenamento do que vai acontecer com a questão do desmatamento, porque essa é uma questão que vai condicionar não só o comércio da União Europeia, mas acredito que todos esses, né? A gente já está vendo a fuga de alguns investimentos da China para ir por conta disso, de outros países que não são só os da União Europeia. Então, a questão, acredito que seja essa, entender para onde, qual que vai ser a resposta definitiva que o país vai dar, não para fora, mas para o próprio país, para a própria sociedade brasileira com relação ao desmatamento e de que caminhos podem ser feitos, porque a destruição chegou nesse nível que vai se tornar irreversível para um bioma fundamental para o planeta. Então, acho que mais de só olhar para a questão da União Europeia, olhar mesmo para dentro da casa de que tipo de resposta é possível ser dada e em quanto tempo a gente vai ter isso para poder dar seguimento nesses acordos, senão vai ficar dá lá, aí volta para casa, fala que não foi bem tratado, que ninguém vai mexer no Brasil e coisas do tipo, que é uma nuvem de fumaça eterna que a gente está vivendo desde o início desse ano, né? Porque essa questão da pressão internacional é muito bem balizada, né, com uma falsa soberania nacional, enfim, bem lembrado esse ponto, porque é um ponto que o governo Bolsonaro
usa bastante em favor de si próprio para combater as críticas que vêm tanto dos órgãos internacionais quanto de governos de outros países, da Europa ou dos Estados Unidos, enfim. Bom, o papo foi longo, a gente extrapolou o prazo porque, enfim, o tempo, né? Porque não tem como. 2020 não foi fácil, né? Exato, 2020 não foi fácil. Além de uma sequência de 2019, a gente teve a pandemia e acho que talvez uma coisa boa foi um sopro de esperança nas eleições municipais, verem alguns espaços nas câmaras municipais sendo tomados por pessoas diversas e que podem ser um sopro de esperança para a gente na política nacional, nesses temas, né? Levando essas pautas e defendendo essas pautas lá dentro. Paulina, você quer fazer suas considerações finais? Agora é o momento antes da Ju encerrar. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade, o papo, já falei em off para vocês, eu adoro o trabalho e a forma como vocês comunicam. Contem comigo para as próximas. Esse ano foi difícil e o meu recado é de ser otimista responsável. Como diria o Dr. Paulo Nogueira Neto, um grande pioneiro da conservação aqui no Brasil. A gente tem que continuar sendo otimista, porque senão, se a gente for pessimista, a gente não faz nada, mas com responsabilidade, sabendo que sem escapismo, sabe? Olhando para a realidade e olhando os caminhos que a gente pode fazer. E se a gente pudesse inspirar, que a gente se inspire realmente nas lideranças jovens importantes que a gente tem nesse país, que a gente vai encontrar alguns caminhos. Obrigada, Ju, obrigada, Marina. A gente que agradece a sua participação, Paulina, foi incrível ter você aqui com a gente. E é isso, né? A gente acredita que não é fácil mesmo, que aconteceu muita coisa em 2020, mas que a gente só vai mudar esse cenário com mobilização de base. E a gente sabe que a mobilização, ela não começa pelas ações, mas sim pela divulgação de informações. Nessa era de fake news que a gente presenciou presidentes das principais potências mundiais serem eleitos por propagação de notícias falsas, ter esse conhecimento da verdade é a verdadeira força para mudar as injustiças ambientais e sociais. Então, aproveita que você chegou até aqui e divulga esse conteúdo com seus amigos, familiares, põe para tocar na ceia de Natal, na festa de Ano Novo, e não se esqueça de tomar as medidas preventivas de distanciamento social e pouca aglomeração. A gente agradece você que ouviu a gente até o final, você que esteve com a gente durante o ano todo, do Politicamente Incorreto e Ambientalmente também, com todas essas notícias que nenhuma foi boa, mas como disse a Paulina, a gente segue com o otimismo da vontade, o pessimismo da razão e até 2021. Este foi o Politicamente Incorreto e Ambientalmente também, podcast do Modifica que pauta política e meio ambiente. Não esqueça que estamos em todos os tocadores de podcast e também no site modifica.com.br. Acompanhe as nossas redes, colabore com o nosso Catarse e nos vemos nos próximos episódios. O podcast Politicamente Incorreto e Ambientalmente também é uma produção do Modifica, gravado no estúdio Reampim, em São Paulo. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o clube, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Conheça Ecofeminismos, Mulheres e Natureza, nossa série que pauta a importância da conexão das mulheres com os seres não humanos e o meio ambiente. A série tem como objetivo abordar as questões éticas e morais, além das questões culturais, sociais e econômicas relacionadas ao feminismo, veganismo e ecologia. Ecofeminismos, Mulheres e Natureza faz parte do trio de podcasts do site Modifica.